Eu disse, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Menina, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Cadê Ritinha que não... Olá, meu terceiro ano! Hoje a nossa aula é de Geografia e nós vamos estar concluindo o assunto As Paisagens nos Dias Atuais, que está lá na Rota 6, certo, pessoal? Vamos começar pelo SD3, ok? As paisagens da cidade ao longo da história e concluirmos, então, até chegarmos aos dias atuais, ok, pessoal? Então, a partir da página 189 da plataforma, vocês começam a acompanhar esse conteúdo com o Tia Sam, belezinha? Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que nos primeiros séculos da nossa história, né, o Brasil não tinha grandes cidades. Havia algumas pequenas cidades, aldeias, vilas, vilarejos que ficavam ali ao redor ou próximo das fazendas que produziam naquela época a cana-de-açúcar ou café, certo? Esses núcleos urbanos contavam com poucas casas, como o Tia Sam já disse a vocês em outras aulas, né? E algumas poucas construções também. Em geral, eram pequenas as terras voltadas para o comércio. Que comércios eram esses? Eram lojas de roupa, farmácia, alguns mercadinhos, aquilo que era mais consumido pela população da época, certo? E o transporte na época, gente, era feito por meio de carroça ou com o uso de animais, certo? Mas as pessoas preferiam mais andar a pé mesmo, né? Fazer seus translados a pé. E aí, gente, com o passar do tempo, né, os meios de transporte começaram a se popularizar e a se modernizar, né? Eu tenho essa imagem aí dos meios de transporte, os mais antigos, que é o que a gente classifica como rudimentares, tá certo? Que significa antigo, de origem arcaica, do princípio básico, é o que significa rudimentar, tá certo? E nós temos a outra imagem aí que mostra os meios de transportes modernos, né, da nossa atualidade. Tudo isso aí veio a trazer essa transformação para a nossa paisagem, né? Com o passar do tempo, tá, gente? Com o passar do tempo, houve o desenvolvimento da tecnologia, a necessidade de se ter meios de transporte que favorecessem melhor a carga, né? Carregar os mantimentos, de também se locomover, das pessoas se locomoverem com mais facilidade, mais rapidez, tá certo? Então, ao longo do tempo, a paisagem foi se modernizando, né? Até chegar aos dias atuais e termos ao favor da gente esses meios de transportes mais modernos, mais evoluídos. E ao longo da história brasileira, gente, foram desenvolvidas tecnologias cada vez mais modernas, né? Essa evolução também se mostrou aqui, nos campos, nas cidades, né? As paisagens recentes, são essas paisagens que a gente vê hoje em dia com grandes construções, né, com casas, fábricas aí auxiliando, né, o desenvolvimento de uma região, né, como também os meios de transporte, como eu já falei para vocês, né? Então, essas são as paisagens recentes. Temos também as paisagens antrópicas, que Tia Sam já explicou para vocês, que é onde há aquela mistura do natural com algo que foi construído pelo homem. Ó, essa primeira imagem aí, a primeira imagem superior no cantinho esquerdo da tela, mostra essa paisagem antrópica. Na lateral dela, nós temos as paisagens naturais, olha aí essa linda cachoeira, né? A imagem do meio é uma imagem antiga, que mostra uma paisagem antiga, e a de baixo é a que Tia Sam já mostrou para vocês, que mostra essa evolução, essa transformação ao longo do tempo, tá, pessoal? E aí tudo isso nos leva a entender, gente, a importância dos meios de transporte para o movimento das pessoas, né, na época atual, né? Mas também são muito utilizados para deslocar os alimentos, os animais, matérias-primas e muitas outras cargas, né? Eles possuem também grande relevância para o desenvolvimento econômico das cidades, ok, pessoal? E aí eles são classificados, como Tia Sam já disse para vocês, em meio de transporte modernos e meio de transporte rudimentares. Certo, pessoal? Deu para entender direitinho?
Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que eu gostaria que vocês observassem ela bem direitinho, certo? Essa imagem aí é da Holanda e mostra uma quantidade muito grande de bicicletas sendo utilizadas pelos moradores dessa região. Por quê, gente? Porque atualmente, em virtude de toda essa modernidade, de todos esses meios de transporte que estão aí para facilitar a nossa vida, para melhorar a nossa locomoção, para facilitar a entrega de mantimentos, entre tantas outras coisas, os acidentes também passaram a ser mais constantes, pessoal. Acidentes de carro, de moto, entre tantos outros tipos de acidente passaram a ser mais constantes, tá certo? Fora isso, a poluição, né, causadas por esses meios de transporte também aumentou muito com o passar dos anos. Então, qual foi a sugestão que foi dada aí, né, pelos responsáveis, pelos governantes dessa cidade aí da Holanda? Foi incentivar as pessoas a fazerem uso de um transporte que não polui, que facilita a locomoção da mesma forma e que garante a eles maior segurança quando eles estão usando esse transporte pelas ciclovias, que é justamente as bicicletas, né? E aqui no Brasil, esse hábito está se tornando cada vez mais utilizado e mais comum, principalmente nas grandes cidades. Sem se falar, né, gente, que é uma delícia andar de bicicleta, né, e que também faz bem para a saúde, é uma atividade física maravilhosa, né, e se a gente está ajudando aí o meio ambiente, né, diminuindo a poluição. Legal essa iniciativa, né, pessoal? Eu também gostei. E voltando aqui para o nosso país, né, gente, atualmente a maior parte dos brasileiros vivem nas cidades, né? Seja em busca de melhores empregos, seja em busca de estudo, mas a maior parte da concentração de brasileiros está nas zonas urbanas, né? E com o crescimento da população, o tamanho das cidades também aumenta, né? Isso aí torna cada vez maior as distâncias de um lugar para o outro e a necessidade de estar se usando sempre meios de locomoção para se chegar em algum lugar. E com isso, o deslocamento torna-se cada vez mais dificultoso, pois há vários veículos no trânsito, o aumento do tempo, né? A quantidade de pessoas dentro dos transportes coletivos, né? Tudo isso traz dificuldade, né? A maioria dos empregos e dos serviços públicos estão nas áreas centrais da cidade, o que faz com que o preço das moradias nessas regiões também aumentem um pouco. As pessoas que não podem pagar esses valores habitam nos bairros mais afastados, né? Tia Sam já explicou isso para vocês bem detalhadamente em outras aulas, né, pessoal? E com isso, essas pessoas morando em bairros mais afastados precisam também fazer uso dos meios de locomoção para chegarem, né, no local de trabalho, né, para chegarem nos seus destinos. E aí, né, a importância de se fazer o uso de um meio de transporte que possa fazer todo mundo chegar ao local que deseja, mas sem trazer prejuízo e sem arriscar a vida, não é? Aí, ó, a ideia da Holanda é muito legal. E nós também observamos aqui, né, no nosso país, né, no Brasil, que ao longo da história foram desenvolvidas técnicas, né, tecnologias cada vez mais modernas também para as zonas rurais, né, não só para as zonas urbanas, também para as zonas rurais. No campo, o aumento das máquinas na agricultura provocou mudanças na paisagem, né? Lá no campo a gente consegue ver mais a presença dos carros e não mais das carroças de boi, a gente consegue ver a presença dos tratores, né, de grandes máquinas fazendo o translado, o transporte, né? Isso, então, também a modernidade trouxe essa modificação para a paisagem rural, pessoal. E é isso aí, minha galerinha. Tia Sam vai deixar com vocês agora um videozinho para fechar a aula, tá bom? Lá na agenda tem atividade para vocês fazerem, tá? E na próxima aula, nós vamos estar estudando a paisagem da nossa escola. Olha que legal, hein? Vai ser uma aula bem interessante, tá bom? Então, beijo, assiste o vídeo e faz a atividade, tá? Tchau, tchau! A evolução tecnológica. Quando falamos em tecnologia, logo pensamos em diversos aparelhos tecnológicos que utilizamos nos dias atuais. Quando se fala em evolução tecnológica,
pensamos na evolução, na transformação de vários objetos, como celular, televisão, relógio e computador. Mas o que não podemos esquecer é que a história do homem com a tecnologia começou há muito tempo. Quando o homem descobriu que podia melhorar e facilitar seu modo de vida por meio de suas próprias criações, ele começou e não parou mais. E podemos ver que isso acontece até nos dias atuais. Com toda essa evolução, a humanidade passa a utilizar os novos recursos, adaptando-se rapidamente, principalmente as gerações mais jovens, porque as tecnologias se renovam e o que era velho se atualiza e surgem novas criações. Com o surgimento do novo, muitas coisas ficam no passado e agora fazem parte da nossa história. Antigamente, os costumes eram outros. As roupas, os meios de transporte, entre muitas outras coisas. O que nós não podemos deixar de pensar é que nós, seres humanos, temos criado e reinventado diversos inventos para facilitar a nossa vida no planeta Terra. Mas será que o planeta está bem com isso? E a tecnologia é usada somente para o bem? O que nós podemos fazer em relação a isso? Solução do transporte. Leló, quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocipede. Hoje eu tenho 8 anos e ando de bicicleta. Imagina só com que eu andarei quando eu tiver 18 anos. Rum, 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 rum. Sem querer ser pessimista, Júnior, mas com o trânsito do jeito que tá, com certeza você andará a pé. Não, 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 não! 10 anos depois. Oba! Meu primeiro dia na faculdade eu já vou de carro. Vou até ouvir um sonzinho. Bom dia, amigo ouvinte! E antes das suas músicas preferidas, vamos com as informações do trânsito com a repórter Roda Ronda. Pois é, Jefferson. Hoje temos mais de 250 quilômetros de engarrafamento na cidade. Que azar! Se você saiu de casa hoje de manhã, saiba que vai chegar no centro da cidade amanhã no meio-dia. Nossa, vou chegar atrasado! E se você pretende voltar para casa amanhã, fique tranquilo, a previsão é boa. Você deve chegar em casa na quarta-feira até o final da tarde. Puxa vida, Leloca tinha razão. Vou ter que andar a pé. Pessoal, eu ia esquecendo de avisar vocês, hein, que as atividades da plataforma Tia Santa registrando tudo bem direitinho para dar as notas qualitativas a vocês, hein? Então não deixa de passar lá na plataforma e fazer todas as atividades que Tia Santa tá pedindo, tá bom? No caderninho também tem atividades que Tia Santa vem pedindo para vocês, mas que na volta às aulas Tia Santa dá o visto e olha tudo com muito carinho, tá bom? Beijo, até a próxima aula, tchau!